paz do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre as duas alianças. Esse assunto, irmãos, é de extrema importância para todos os cristãos, para todos aqueles que se interessam pelas coisas de Deus. É necessário nós sabermos discernir o que é a antiga aliança e o que é a nova aliança. Paulo, em suas cartas, ele sempre combateu essa mistura que às vezes as pessoas fazem. Apesar da antiga aliança ela ser gigantescamente diferente da nova aliança, nós, com os olhos humanos, às vezes acabamos confundindo uma da outra e às vezes agimos como se estivéssemos debaixo da antiga aliança. Então, nós vamos usar o método que Deus deixou em sua palavra para ver alguns pontos e, através desses pontos, tentar deixar mais claro para que vocês não confundam a antiga aliança com a nova aliança. Porque a antiga aliança, irmãos, que foi feito, o pacto foi feito ali no Sinai, foi uma aliança feita com os homens, na qual Deus deixou de forma condicional a salvação do homem para com as suas obras. Na antiga aliança, Deus disse ao homem: o homem que fizer estas coisas, por elas viveria. Ou seja, a antiga aliança, ela exigia do homem um trabalho, ela exigia do homem algo. Porque, como eu li para vocês em Gálatas, vou ler agora para vocês, em Gálatas 3, no versículo 11 e 12 diz assim: nesses dois versículos, irmãos, está a essência da antiga aliança e a essência da nova aliança. Prestem atenção. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Irmãos, nestes dois versículos está o cerne das duas alianças. No versículo 11, você vê que Paulo diz que o justo ele viveria pela fé. Isso é a essência da nova aliança, a essência de qual nós estamos vivendo hoje. E pelo fato de não entendermos o real significado dessas duas alianças, às vezes acabamos correndo para a antiga aliança, vivendo debaixo da lei, sem perceber que estamos correndo para a antiga aliança. A antiga aliança, no versículo 12, diz aqui, vamos mostrar aqui a essência para vocês da antiga aliança. Diz assim: mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quais são as coisas que Paulo diz aqui? O homem que obedecer toda a lei de Moisés, sem tropeçar em um tio da lei, terá a vida. Esse é o pacto da antiga aliança. Agora, o pacto da nova aliança, o qual nós vivemos, era assim, que nós viveríamos pela fé em Cristo. Por que existe essa diferença? Irmãos, nós temos que ter em mente que a ordem de Deus, desde o princípio, ela não mudou. Ela sempre teve uma condição, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança.
Mas a diferença gigantesca que existe entre os dois pactos é que o pacto da antiga aliança, ela foi feita com o homem lá no Sinai, quando o Sinai tremia, relâmpagos, trovões, trombetas e um grande temor sobre o povo de Deus. Foi lá que foi feito o pacto da antiga aliança, o pacto que dizia para o homem que se ele obedecesse toda a lei, Deus faria deles uma nação de sacerdotes. Compreende? Então, eles tinham uma condição. Se eles obedecessem a lei que Deus tinha dado para eles, eles se tornariam uma nação de sacerdotes. Agora, a nova aliança não foi feita com um homem, e essa é a grande diferença. A condição, irmãos, continua sendo a mesma, mas foi com Cristo que Deus fez esta aliança. Por isso, apesar da antiga aliança ter a condição com o homem, a nova aliança teve a condição com Cristo. E por isso, hoje nós somos isentos dessa condição. Porque Cristo, ele cumpriu toda a lei por nós. Cristo, ele cumpriu toda a lei. Então, quando Deus ele se apresenta no Sinai para com o povo de Deus, para com o povo de Israel, naquela época, ele disse para eles: se vocês obedecerem essas coisas, eu farei de vocês uma nação de sacerdotes. Esta ordem continua, irmãos. Só que agora, Cristo se coloca como sendo o mediador desta nova aliança. Compreende? Então, pelo fato de Cristo ter obedecido todas as leis que Deus tinha determinado, pelo fato de Cristo não ter tropeçado nelas, hoje nós em Cristo nos tornamos uma nação de sacerdotes. Em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, diz que nós somos a nação sacerdotal hoje. Então nós, através de Cristo, adquirimos este privilégio de ser uma nação de sacerdotes. E nós vemos que esta aliança, ali em Ezequiel, no capítulo 36, diz que: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. E colocarei as minhas leis em seu interior. Nós vemos ali, irmãos, que a aliança, a nova aliança, ela foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas para aqueles que já entendem desse assunto, nós sabemos que Deus estava tratando das duas casas de Israel, que eram judeus convertidos e gentios convertidos, que se uniram e constituíram Cristo como sendo o cabeça deste corpo. Por isso que a aliança que está descrita ali em Ezequiel, no capítulo 36, diz que foi com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas ali está se referindo ao corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então agora nós vamos entrar de uma maneira mais profunda, tentar observar segundo os olhos de Paulo para entender melhor essas duas alianças. A Bíblia diz para nós, ali em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 22 em diante, eu vou ler para vocês. Diz assim: todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos,
um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos. Então nós vemos aqui, segundo o entendimento de Paulo, que a aliança que Deus fez com o povo de Israel, ali no Sinai, Deus lhe mostra essa aliança através da pessoa de Agar. Quem foi Agar? Agar foi serva de Sara. E a nova aliança que foi feita com Cristo, agora Deus mostra através de Sara, segundo o entendimento de Paulo. Então agora, irmãos, vamos observar detalhes dessas duas mulheres, para que a gente compreenda mais a fundo o propósito de Deus e assim consiga compreender a essência do Evangelho. Irmãos, nós temos que ter em mente que a esposa de Abraão sempre foi Sara, ou seja, a mulher original de Abraão, digamos assim, com essas palavras para os irmãos entenderem, foi Sara, ou seja, trazendo agora para as alianças. O plano original de Deus sempre foi a graça. O plano original de Deus nunca foi a lei, nunca foi colocar o povo debaixo da lei. Mas Deus fez isso por causa do pecado. Não que o pecado tenha pego Deus de surpresa, não. Mas Deus, ele fez isso para que o seu propósito se cumprisse em Cristo. Mas o propósito original sempre foi a aliança da graça. Assim como Sara era esposa principal, original de Abraão, a aliança da graça que nós vivemos hoje já estava feita ali na eternidade. Em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, diz que nós, em Cristo, fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Entende, irmãos? Então, antes da fundação do mundo, o propósito original de Deus sempre foi a aliança da graça. Mas, apesar do propósito de Deus principal, primordial, ter sido a aliança da graça, nós vemos que quem primeiro deu filho a Abraão foi Agar e não Sara. E quando nós olhamos que quem primeiro deu filho a Abraão foi Agar, nós podemos perceber que as Escrituras, elas nos dizem de um primeiro Adão e de um último Adão. O Adão significa a humanidade. E então nós vemos que o primeiro Adão, que foi criado em retidão, apesar dele ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, ter sido ali tido o grande conhecimento que Adão teve, a ponto de dar nome a tudo o que nós vemos hoje. Adão, ele andava com Deus. Apesar de tudo isso, Adão, ele era filho de Agar. Adão, ele era filho da antiga aliança. Para você entender melhor, nós olhando para Agar, nós vemos que o primeiro filho dela foi Ismael, que também é uma representação de Israel segundo a carne, né? E Isaac é uma representação de Israel segundo o Espírito, que é Cristo e, consequentemente, a igreja. Então agora nós olhamos primeiro Adão e último Adão. O primeiro Adão, ele nasceu debaixo da antiga aliança. As pessoas podem se perguntar, não, mas espera aí, Adão, ele pôde entrar no jardim, desfrutar do jardim de graça. Nós temos que entender que
Para Adão permanecer no jardim e permanecer com vida, existia uma condição. E a condição está ali descrita em Gênesis no capítulo 2, quando Deus diz para Adão: Adão, de todas as árvores você comerá livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando Deus ele dá esta condição ao homem, para o homem permanecer vivo existia uma condição. Assim como na antiga aliança que foi feita no Sinai, para o homem permanecer, para o homem ter vida eterna, ele tinha que obedecer todas as leis. Adão não tinha todas as leis ali do Sinai, não, mas ele tinha uma lei a ele obedecer. E esta era a condição. Então nós vemos que Adão, apesar da perfeição de Adão, ele não passava de um filho de Agar, de um filho da antiga aliança, segundo a carne. Mas o filho de Sara, que é Isaque, né, aponta para o último Adão. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas agora vamos observar algo também notável, irmãos, nessas duas mulheres. Sara, ela era esposa de Abraão e tinha por serva Agar, correto? Então, Agar, a função de Agar sempre foi servir a Sara, sempre foi fazer aquilo que Sara mandasse. Então, quando nós observamos isso, trazendo para as duas alianças, a antiga aliança, que é o pacto da lei, sempre teve por propósito servir a aliança da graça. Compreende? O propósito da antiga aliança, da lei de Deus, sempre foi trazer o homem para Deus. Porque nós mesmos, irmãos, quando ouvimos a lei de Deus, nós entendemos que, a maneira que eu estou vivendo é errada. Então, o que me disse que eu estou vivendo de maneira errada foi a lei. E através de ouvir a lei de Deus, né, eu me voltei para Cristo. Então, assim como Agar servia a Sara, a antiga aliança, a lei de Deus, serve a aliança da graça, o propósito original de Deus. Então nós vemos aqui que a lei de Deus, ela serve o propósito original de Deus. Mas pelos homens confundirem muitas vezes, a lei ela acaba se sobressaindo e tomando o lugar da graça de Deus. E quando isso aconteceu em Abraão, Sara e Agar, quando Sara começou a sobressair, quando Agar começou a sobressair Sara, o que aconteceu? Sara, junto com seu filho, foi lançado no deserto. Então, irmãos, próximo vídeo vamos ir um pouco mais a fundo. Vamos continuar falando sobre Sara e Agar, mas agora daí nós vamos estender para Isaque e Ismael. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido e fiquem na paz, irmãos.